Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito mais do que um vídeo, muito mais do que uma live, isso aqui é um desabafo. Em uma sexta-feira à noite, eu estou às vésperas de me horizontalizar, mas eu passei uma parte do dia incomodado com isso, incomodado com uma coisa que eu li, incomodado em falar isso. Eu não sei se você entende isso. E eu resolvi vir aqui desabafar contigo, dividir uma pergunta com você: até onde e quando vai a ignorância de algumas pessoas? Não sei se você sabe, mas eu também acompanho pessoas aqui, acompanho seguidores naturalmente, pessoas que me fazem perguntas, pessoas que querem ser desafiadas, pessoas que querem apresentar alguma mudança. E uma coisa me chamou bastante atenção mesmo, eu vou compartilhar com você aqui. Foi essa afirmação. Deixa eu ver se entra todo. Olha o que eu recebi no meu WhatsApp essa semana, essa frase: desculpa a sinceridade. Às vezes acho que servir a Deus é uma prisão. Quando eu recebi essa frase, esse WhatsApp, é claro que teve um contexto, mas eu me lembrei de um livro que eu li em 2010, um livro que chegou até mim em 2010, talvez vai aparecer aí virado: Feridos em Nome de Deus. Feridos em Nome de Deus. Aqui atrás diz assim, ó: quem deveria ajudar na cura está abrindo as feridas, ao ver tantas vidas abaladas, justamente no lugar que deveria ser sinônimo de amparo e solidariedade, a igreja. Vou botar a frase de volta aqui. Desculpa a sinceridade. Às vezes acho que servir a Deus é uma prisão. Pecado é prisão, como o André colocou aí. Vou contextualizar para você entender o porquê do meu desabafo, o porquê da minha revolta, o porquê que demora tanto algumas pessoas, alguns religiosos, alguns hipócritas não entenderem isso. Isso foi uma senhorita, uma jovem senhorita, que resolveu se desafiar e ela acabou publicando uma foto de short na praia, uma foto de short comum. Eu vi a foto, eu sigo a pessoa no Instagram, eu vi a foto e tinha uma pessoa contemplando a beleza sentada de short. Mas ela faz parte de uma comunidade religiosa, eu acho que esse é o nome mais adequado para falar sobre isso. Ela faz parte de uma comunidade religiosa. E aí algumas pessoas religiosas criticaram o fato dela estar vestindo esse short, questionando-a sobre o que certas pessoas iriam pensar dela por estar vestindo um short. E eu fico perguntando, meu Deus, por que no ambiente que nós mais deveríamos ser acolhidos é o ambiente que muitas vezes algumas pessoas são mais apedrejadas de fato? Por isso que algumas pessoas elas são feridas em nome de Deus. E em nome de Deus por pessoas que verdadeiramente não sabem quem é Deus. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, o próprio Jesus ele diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Versículo 5 ele diz: hipócrita, 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 tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Eu tenho um amigo chamado Nazareno, que uma vez ele publicou um stories aí com uma música secular.
uma música do mundo. Acaso as músicas evangélicas são de outro mundo? É uma música secular, como os cristãos dizem. E aí uma pessoa comentou que ele estava adorando a outro Deus ouvindo aquela música. Eu achei interessante que ele fez um repost dessa afirmação, dessa crítica, dessa acusação, desse julgamento, com a foto do Satanás. E ele escreveu assim: obrigado pelo alerta, irmão, nos vemos no inferno. Você percebe isso? É uma pessoa criticando uma atitude que verdadeiramente não tem nada a ver, que verdadeiramente, sejamos inteligentes, não deturpa o evangelho e, dependendo da letra da música, não deturpa a imagem de Jesus Cristo. Eu fico me perguntando onde certas pessoas vivem, que tipo de igrejas que tipo de igreja elas frequentam e que tipo de ensinamento elas têm tido, se não é o ensinamento do próprio Jesus Cristo. Eu tenho aprendido ao longo dessa minha caminhada que o evangelho ele se resume a uma coisa: se Jesus fez, eu posso fazer. Se Jesus não fez ou não faria, eu também não posso fazer. Hipócritas falando mal de atitudes que não dizem respeito a absolutamente nada, e ainda que dissessem, não era para falar. Lá em Atos, no capítulo 10, Pedro tem uma visão. Pedro, antes dessa visão, se eu fosse você, eu procurava, se você tiver curiosidade. Ele está dentro de um contexto falando de animais. Ele diz que não vai comer aqueles animais, porque em outra época aqueles animais eram impuros, mas o próprio Jesus diz assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Escuta isso: Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aí a história continua. Pedro é levado a uma casa onde tem um homem chamado Cornélio, com outros convidados que simplesmente eles não fazem parte do povo de Deus. Eles são de outra tribo, não estou falando das tribos de Israel, eles são de outro grupo de pessoas. E Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 28, ele entra e diz assim: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Ninguém é ninguém. Pedro está fora do ambiente dos judeus. Ele vai ter com os não-judeus, os diferentes daquela época. Mas ele diz: eu não devo chamar ninguém de impuro. Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro. Tudo bem, eu vou pegar lá o texto lá de cima, onde Jesus diz que ele não deve chamar de impuro o que Deus purificou. E aí é onde vem a pior parte da história, da ignorância de certas pessoas. Desculpa, mas da tolice, da imbecilidade de algumas pessoas. Porque lá em João, no Evangelho segundo João, lá no comecinho, diz que quando eu recebo a Jesus, eu passo a ser chamado de filho. Então, se eu passo a ser chamado de filho, eu estou falando da igreja, tá? Estou falando da igreja. Certamente eu posso compreender que há uma purificação nisso, há uma passagem de fase de criatura para filho. E agora Deus, eu acredito que purifica, que santifica, que Deus oferece o Espírito Santo de Deus àquela pessoa. E aquela pessoa que outrora poderia ser conhecida como impura porque era apenas criatura, agora ela passa a ser chamada de filha, de filho. E aí entra a pior parte dessa ignorância, dessa estupidez, desse suicídio intelectual que é julgar os outros. Poxa, nosso pastor diz muito uma frase que chama muito a minha atenção: aprenda a respeitar o contraditório. Especialmente você, religioso imbecil, que está fazendo exatamente o que Jesus não faria. Olha isso, Jesus lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, no versículo 5, conta a seguinte história. Deixa eu ver aqui essa história. Mateus 10, vou no
versículo 5, exatamente, olha só isso. Jesus vai dizer isso. Jesus enviou os 12 trabalhadores com esta responsabilidade. Estou lendo a Bíblia Mensagem. Para converter quem não crê, não comecem viajando para longe. Não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra algum inimigo público. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vá pregar sim, mas momentaneamente não pregue para os que são de fora. Juntando tudo. Não pregue para as criaturas. Ele vai dizer o seguinte, pregue para os filhos. Pregue para os filhos. Não pregue para quem não gosta do evangelho, não pregue para quem não gosta. Inicialmente ele continua dizendo, procurem os perdidos, os que se sentem confusos aqui mesmo na vizinhança. Aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do nosso povo, do povo de Israel. Aí o versículo 7 ele diz o seguinte, vão e anunciem isto, o reino do céu está perto, curem os leprosos e outros doentes, levem saúde para os doentes, ressuscitem os mortos, toquem os que são considerados imundos, expulsem demônios. Vocês são tratados, ô religioso, fariseu, vocês são tratados com generosidade, portanto, sejam generosos também. No meio do povo de Deus, no meio daquilo que Deus purificou, os ignorantes, os tapados, julgando as outras pessoas e fazendo esse tipo de coisa. Desculpa a sinceridade. Às vezes acho que servir a Deus é uma prisão. Quero dizer para você que não é. Eu quero dizer para você que aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Tudo bem, eu estou espiritualizando demais esse vídeo, dentro de um contexto que eu também consigo profissionalizar. Você atrasa toda a sua vida, você atrasa todos os seus resultados. Quando você critica as pessoas, quando você julga, quando você não olha para si, sem se dar conta de que o que você fala do outro é a imundície da sua vida, do seu coração. Até quando? Até quando? Quero dizer para você que recebe crítica, falei isso em algum vídeo anterior aí, quando você receber crítica, faça que nem Moisés, vá para os braços de Deus. E Deus vai dar a resposta sobre o que fazer. E para você que critica, ô religioso, acorda. Jesus esteve onde ninguém quis estar. Onde você, fariseu, não quis estar. Religioso, crentão, santão, onde você não quis estar. Para de julgar os outros. Para de revelar a podridão que está dentro do teu coração. Para com isso. Você está atrasando a vida das pessoas. Só porque a sua vida já é extremamente atrasada. Para com isso. Para com isso. Rosa, Carol, Leandro, Micael, Nilo, Jennifer, Alailson, Jefferson, Lucilene, Edilson, Éder, Eduarda, Raquel, Thales e todo mundo que está aí vendo agora, que participou da live, que passou por aqui. Vamos ajudar a disseminar essa informação. Vamos ajudar a divulgar para ver se pelo menos essa informação acaba com esse suicídio intelectual que é julgar as pessoas. Você aí que colocou o short, que foi julgada, esse pessoal é tolo. Esse pessoal precisa ter um encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se isso faz sentido para você, aplica na tua vida. Se você for a pessoa que é criticada, entrega a Deus como Moisés. Se você é a pessoa que critica, por favor, se aproxima de Jesus, aprende alguma coisa com Ele. E se você de repente não é uma nem é outra, compartilha essa mensagem e faz com que ela chegue
ao máximo de pessoas possível, para ver se uma pessoa, eu e você, conseguimos fazer com que pense diferente. É isso, faz isso, valeu, seja intencional, não julgue. Excelente final de semana para você, ou um excelente bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você está vendo isso, tá bom? Valeu, tchau, tchau.